Sabia que matar cupins e outras pragas pode se tornar um ótimo negócio bastante lucrativo e bem resiliente? Tá duvidando? Então eu te apresento agora mais uma empresa do nosso quadro Empresas Incríveis que todo mundo deveria conhecer. E o nosso case de hoje é de um setor bastante inusitado. Eu particularmente até me assustei quando eu fui analisar essa empresa, só que eu percebi que ela é realmente incrível. Hoje a gente vai estar conversando sobre a Rollins. Fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai se amarrar nessa empresa que praticamente ninguém conhece. Quer fazer parte da maior comunidade de investidores, onde a gente tem a presença de mais de 30 mil membros de uma forma 100% gratuita? Então se inscreve no link aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Lá todos os dias a gente está conversando sobre stocks, REITs, ETFs. Além disso, a gente tem especialistas em fundos imobiliários, ações como um todo, planejamento financeiro. Então, se você quer participar e fazer parte desse grupo que mais cresce dia após dia aqui no Brasil, primeiro link na descrição. A Rollins é a maior empresa de serviços de detetização do mundo inteiro. E ela acaba fornecendo serviços de controle de praga e cupins por meio de suas subsidiárias próprias ou franquias independentes para clientes, tanto residenciais e comerciais, pelo mundo inteiro. Além disso, seus contratos são feitos de acordo com a necessidade de cada cliente, então eles não têm um contrato padrão. Basicamente, eles vão ver a necessidade do cliente, eles bolam um orçamento baseado nisso e dessa forma eles acabam entregando o melhor serviço da melhor forma, mais adequada para cada tipo de cliente. E é um negócio extremamente simples de entender, por isso que é uma das coisas que mais me chamou atenção nesse setor como um todo e nessa empresa principalmente. Porque a gente está falando de uma atividade meio que corriqueira, todo mundo já passou pela experiência de ter alguma praga ou pelo menos conhecer alguém que vivenciou uma praga dessas. Eu, quando era pequeno, na minha antiga casa, a gente teve crise já de barata. Houve a necessidade da gente contratar uma empresa de dedetização. E eu nem imaginava que uma empresa de dedetização poderia ser tão lucrativa quanto a Rollins é, e ela me mostrou isso. Agora vamos dar uma olhada como ele acaba segmentando sua receita como um todo. A receita acaba sendo dividida em 3 grupos de forma mais ampla. O primeiro é o controle de praga residencial, com 45% da receita, que acaba sendo a maior representatividade, que a gente pode observar que seus principais clientes acabam sendo pessoas. Então a vantagem competitiva que a gente já pode destacar aqui é o grande efeito rede, o networking effect. Um amigo acaba tendo um problema que acaba contando para o outro e eles assim vão se conversando e a empresa vai se expandindo sem precisar investir tanto em marketing. O seu segundo grande segmento acaba sendo o controle de praga comercial, que acaba atribuindo aqui cerca de 36% da receita como um todo. E por último, mas não menos importante, a gente tem as receitas geradas pela parte de controles de cupins e também por receitas auxiliares, que eles acabam segmentando mais pra frente, que acabam representando aí cerca de 19% da receita como um todo. Apesar da sua presença global, eles estarem presentes em diversos países e diversos continentes, a gente tem aí que 92,8% da receita da Rollins é gerada apenas nos Estados Unidos e os outros 7,2% apenas são geradas Estados Unidos afora. Então, apesar da presença em diversos países, acaba não sendo tão significativo. A expressão dentro dos resultados ainda não é tão grande, mas percebam que eu falei ainda, pode haver uma certa expansão e cada vez mais o internacional acaba crescendo e ganhando uma forte tração. Agora vamos dar uma olhada nos seus principais números que eu separei para vocês, e se você já viu as outras empresas, vou deixar até no card aqui em cima a playlist com as empresas incríveis que ninguém conhece. Mas se você já assistiu a alguma dessas análises, você sabe quais números que a gente vai estar observando agora. De forma bem rápida, receita por ação crescendo exponencialmente, lucro por ação a mesma coisa, margem líquida crescendo bastante, fluxo de caixa livre exponencial, valor patrimonial crescendo bastante também, um ROIC forte e lateralizado, um ROI também lateralizado, mas com valores bem expressivos, um ROA, que é o retorno sobre os ativos, crescendo bastante também. Basicamente a empresa não tem dívida, a gente pode observar aqui na dívida sobre patrimônio, então a gente pode observar também que é uma empresa que ela veio crescendo bastante seu patrimônio líquido, apesar de ter feito diversas recompras de ações. Se a gente for observar nos últimos 10 anos aqui, o valor caiu bastante. E se a gente for observar outro indicador de dívida, que é o dívida líquida sobre o EBITDA, né, que seria, a gente poderia dar uma olhada também no lucro operacional, a gente vai ver que é uma empresa que sempre teve, nos últimos 10, 11 anos aqui, teve dívida líquida negativa, e apenas em 2019 aí para frente que eles tiveram uma certa dívida, mas só que é o valor de uma vez. Isso é um valor extremamente razoável. Se você já acompanha aqui o canal, você já sabe que é um valor bem tranquilo para a gente trabalhar. Agora que a gente já deu uma olhada bem por cima da sua análise quantitativa,
Vamos observar alguns pontos positivos e negativos também, agora tentando observar de uma forma mais qualitativa. Então vamos começar pelos pontos positivos. Uma alta distribuição e alcance da empresa. Então a empresa, como a gente já tinha citado anteriormente, ela tem uma certa capilaridade, uma estrutura de custos extremamente eficiente, um baixo custo e uma possibilidade de trabalhar melhor suas margens ou market share. E isso daqui é bastante importante porque acaba se encaixando até como uma certa vantagem competitiva para a empresa, quando a gente tem baixos custos, porque das duas uma. Ou a empresa ela pode se tornar bastante lucrativa, só que ela não vai penetrar tanto em outros mercados, mas só que ela vai ter um alto lucro frente aos clientes que ele já tem. Ou pode diminuir um pouco suas margens e trabalhar para que eles consigam crescer cada vez mais. E assim eles crescendo mais seu market share, eles podem depois tentar aos poucos ir subindo ou ganhar no efeito escala como um todo. É uma empresa, como a gente já viu anteriormente, com uma forte posição e um histórico invejável no seu balanço, nos seus demonstrativos como um todo. E ela é uma empresa única pela sua mão de obra extremamente qualificada. Ela sabe muito bem treinar seus funcionários para que tenha uma mão de obra única, bastante exclusiva, num negócio bem simples, só que precisa ser o mais eficiente possível. Por isso que a Rollins acaba se destacando bastante e eu trouxe ela para vocês. Uma outra coisa que acaba se destacando também, que eu não coloquei nessa lista de pontos positivos, é a sua capilaridade por meio de franquias. Eles não precisam único e exclusivamente fazer novas aquisições ou investir um grande capex. Eles acabam tendo franqueados, tanto independentes quanto dependentes. Seu modelo de negócio acaba sendo bastante flexível. Mas como nem tudo são rosas, vamos dar uma observada também em alguns pontos negativos para a gente ficar atento. É uma empresa bastante concentrada nos Estados Unidos, apesar de ter uma certa capilaridade. Em números e em escala como um todo, ainda é pouco expressivo. Então, se a gente tiver uma certa crise local nos Estados Unidos, vai impactar bastante a Rollins, por isso que é importante a gente já ficar atento a isso. Ela possui um certo fracasso em algumas fusões que eles fizeram historicamente. Lá pelos anos de 2016, 2017, eles tentaram fazer algumas fusões, algumas aquisições, só que não tiveram a sinergia esperada. Além disso, a gente pode observar que é uma empresa que tem uma alta rotatividade de funcionários. Então, isso pode dizer um pouco sobre a cultura da empresa ou não. Então eu separei aqui para vocês, dessa forma a gente vai ver um pouco diferente do que a gente viu nas outras empresas. Eu trouxe dois indicadores, dois múltiplos aí que a gente pode observar historicamente, para a gente conseguir observar alguns padrões de preço em relação com as operações da empresa como um todo. Então, primeiramente eu trouxe o preço sobre o lucro, nada mais é do que o preço da ação dividido pelo seu lucro líquido por ação. E vamos dar uma observada nos últimos 10 anos como esse múltiplo acabou operando. É uma empresa de crescimento, então historicamente possui esse múltiplo bastante esticado em padrões, né? Se a gente observar que o preço-lucro abaixo ali de 55, a gente pode ter visto aí padrões de compra bastante interessantes nos últimos 10 anos. E dessa vez eu trouxe um múltiplo um pouco diferente também. Ao invés de pegar o dividend yield, como é uma empresa mais focada em crescimento, não faz tanto sentido a gente observar o yield deles. Então vamos dar uma olhada em questão do valor de mercado da empresa, o valor da firma da empresa frente aos seus resultados operacionais. Então eu trouxe para vocês o Enterprise Value sobre EBITDA, o valor da firma sobre o EBITDA como um todo, ou LAGIR. E aqui ele acaba seguindo a mesma lógica do preço sobre o lucro. Quanto menor, quer dizer que a empresa acaba ficando mais descontada. Nesse caso aqui, se a gente for dar uma olhada no seu Enterprise Value EBITDA abaixo ali dos seus 32, 33, é um ponto bastante interessante de compra, baseado no seu histórico dos últimos 10 anos. Lembrando que isso não é recomendação, apenas eu estou trazendo para vocês múltiplos diferentes para vocês irem se habituando e vocês saberem trabalhar também melhor uma precificação e tudo mais, que são coisas que a gente acaba abordando de forma mais aprofundada ou na nossa mentoria ou na comunidade. Eu estou vendo de lançar uma aba também focada mais em valuation, que eu vejo que é algo que vocês têm bastante dúvida. E aí, o que você achou da Rollins? Você já conhecia essa empresa? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou dela. Beleza, pessoal? Tamo junto, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês na nossa comunidade. Primeiro link na descrição. Tamo junto e tchau!